Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da mídia palmeirense reagindo a esse jogo aí entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. O Flamengo aí, né, venceu o Corinthians e teve um lance muito polêmico aí da linha aí, onde anulou o gol de Gabigol. Os palmeirenses aí são sinceros e falam que o Flamengo aí foi assaltado. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vídeo tarde da noite, mas quero bater um papo com vocês a respeito do jogo que acabamos de ver entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, vitória do Flamengo por 1-0 nesse primeiro jogo. E aí, o que vocês acharam? Coloca aí já nas opiniões. Olha, eu tava falando aqui com um amigo meu flamenguista. Eu falei pra ele que esse foi um dos jogos mais intensos que eu vi o Flamengo jogar nessa temporada. Os caras correram absurdamente. E foram se cansar lá nos últimos 15, 10 minutos, né, do segundo tempo. O Flamengo realmente entrou com muita intensidade. Resta a gente tentar entender, essa intensidade existiria se fosse com o Tite? Ou essa intensidade ela vem porque o Felipe Luiz assume o comando do time e consegue uma vitória importante, sim. O semblante dos jogadores do Flamengo era diferente hoje. Não eram jogadores cabisbaixo, não era um semblante desanimado. Era um time ali que já nas primeiras movimentações já mostrou algumas triangulações, chutes em longa distância, como aquele do Arrascaeta. Então hoje o Flamengo ele teve algumas projeções ao ataque, teve algumas oportunidades que com o Tite elas inexistiam. E aí resta a gente tentar entender se o efeito Felipe Luiz ele gerou tudo isso. Ou se o efeito, né, toda a pressão que vive o Flamengo pela eliminação da Libertadores, mudança de técnico, acabou gerando isso também por consequência. A questão é que os jogadores hoje legitimamente se entregaram. E se o jogo ele terminou com um placar tímido de 1-0, foi em virtude do goleiro Hugo, do Corinthians, que hoje fez uma partida impecável. Soube se projetar à frente muitas e muitas vezes, fechando os espaços do jogador finalizador, fez defesa, né, aquela defesa linda do chute do Arrascaeta, um belo chute do Arrascaeta com uma bela defesa do goleiro, que foi muito importante porque foi nos minutos iniciais do jogo. E se o Corinthians toma aquele gol nos minutos iniciais, a situação dos caras ia ser ainda mais difícil. Então hoje, o goleiro do Corinthians ele realmente estava muito inspirado. E no fim, no resumo da obra, foi Flamengo versus o goleiro do Corinthians. O Corinthians até sim tentou encontrar oportunidades, conseguiu até encontrar oportunidades, com 2 bolas na trave, gerando alguns lances de perigo, trabalhando um espaço de transição do meio-campo que falhou o Flamengo. Mas é normal que uma equipe que está tendo um reajuste posicional, ela cometa alguns erros. E aí, meus amigos, é aquele negócio, pô Neto, mas num jogo de eliminatórias não tem como cometer erros. Sim, mas o técnico acabou de mudar. Tem que arriscar. A questão é que, o somatório de tudo, o Flamengo hoje teve uma intensidade e rodou em outra velocidade. Eu falei aqui pros caras, pô, eu tô cansado de ver o Flamengo jogar. Porque os caras estão jogando com uma intensidade tão grande que eu estou ficando cansado, né? E nesse calor, parecia até que a gente mesmo transpirava. De ver os caras jogando. Eu acho que as mudanças que o Felipe Luiz faz, elas também foram boas mudanças, talvez um pouco tarde, porque o time fisicamente começou a morrer e meio que todo mundo, né, deu uma apagada ali naquele final. Então aí ele coloca o Alcaraz, aí ele coloca o Plata, aí ele coloca jogadores ali de velocidade para tentar encontrar um equilíbrio físico e dinâmico, e encontra esse equilíbrio nos últimos 5 minutinhos ali. Mas acaba sendo tarde demais, porque, querendo ou não, quando você substitui muitas peças, o time ele acaba perdendo um pouco da sua uniformidade tática, da sua sincronia dinâmica, ainda mais com tantos jogadores que chegaram agora, que são jogadores novos. Porém, eu acho que tem uma coisa a se ressaltar positivamente.
também no jogo do Flamengo hoje, que é o sistema defensivo. Embora o sistema defensivo passou por apuros algumas vezes, esses apuros acabaram vindo da linha intermediária, do meio-campo que falhou e cedeu espaços de transição. Mas, mesmo naquele susto, naquele fogaréu, conseguiu se comportar bem, conseguiu antecipar a visão e, por exemplo, o Léo Pereira fez praticamente uma defesa numa bola que já estava indo para dentro do gol. Então o sistema defensivo do Flamengo conseguiu se encontrar e, embora passou apuros, teve aí também o seu mérito com boas projeções e boas defesas. Além disso, algumas jogadas aéreas também, hoje elas não entraram da maneira que costumam entrar. Porque o Flamengo também ajustou o seu posicionamento nas bolas alçadas aéreas. No início mesmo, o Corinthians já tenta fazer isso e o Léo Ortiz, de cabeça, posicionado agora como um zagueiro, ele consegue trazer a solidez, ele consegue telegrafar a jogada e já cortar o lançamento do Corinthians. Acredito, pessoal, que para 2 dias de trabalho, o Felipe Luiz mostrou uma equipe muito mais aguerrida. Uma equipe com muito mais ímpeto, uma equipe que realmente gosta de manter posse de bola, gosta de atacar. E hoje o Flamengo ele criou muito mais oportunidades de gol e teve muito mais chutes a gol do que aquele Flamengo do Tite, que praticamente só rodava e não finalizava. Hoje ainda o Flamengo teve finalizações. Teve gol anulado por impedimento, que inclusive aquele VAR, vamos falar o que é verdade, galera. O VAR é um problema no Brasil, né? Aquela ferramenta, a maneira como eles projetam a linha, o software que eles utilizam é muito ruim. A tecnologia, só para você ter uma ideia, a tecnologia brasileira que o Brasil utiliza hoje no futebol, ela é a pior do mundo. É a pior do mundo. Lá fora, o VAR já evoluiu. Você já percebeu que quando você assiste jogos estrangeiros, quando você assiste, por exemplo, uma Copa América, quando você assiste uma Copa do Mundo, o VAR ele é rápido? Porque a tecnologia, ela tem uma projeção também tridimensional para pegar justamente lances ali, ó, milimétricos. E aqui no Brasil, a gente continua com aquele programa do Paint, onde vem uma TechPix e o cara começa a traçar um punhado de linha ali e você não entende absolutamente nada. O lance muito parecido, eu até coloquei lá no Instagram, com o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo também. E no caso, o gol do Palmeiras foi anulado. Então é aquele negócio, galera. É ruim pra todo mundo. Não é bom pra ninguém uma arbitragem assim. Uma hora o seu time será favorecido, outra hora o seu time será prejudicado. É aquilo que eu falo. As gestões no iate esportivo têm que se unir pra mudar isso, porque realmente, na minha concepção, eu não sei se tinha impedimento naquele lance não, viu? Pra mim era um lance muito justo que não dava. Além disso, a grossura que foram traçadas as linhas dentro da escala ali, ó, né, geométrica, eu não sei se aquilo foi legal não, já que se tratava de um lance extremamente ajustado. Esse é o VAR brasileiro. Mas eu acredito que o saldo final deste Flamengo agora, de Felipe Luiz, foi mais positivo do que negativo. É que realmente boas oportunidades criadas pelo Flamengo ficaram aí na mão da boa atuação do goleiro do Corinthians, que hoje, se tivesse ali um olheiro de qualquer time internacional, com certeza encaminhariam amanhã uma proposta de contratação para ele. Rapaziada, Flamengo diferente hoje, pelo menos na atitude de jogar, né? A gente já viu um time com mais vontade, com mais envolvendo o Corinthians desde o começo do jogo, né? Indo para cima, só que parou ali nas mãos, né, do Hugo Souza, cara, por incrível que pareça, velho. Teve uma do Gabigol ali que, nossa, ia ser um golaço, né, cara? E o Gabigol teve um gol anulado ainda, né, meu? Esses impedimentos, cara, por milímetro, assim, é muito ruim, cara. Eu não gosto disso aí, devia mudar essa regra, mas por enquanto é a regra, né? Mas aquela que o Gabigol pegou, eu fiquei pensando, o Gabigol ficou olhando pro Hugo Souza, a hora que ele voltou, né, pro campo, ele devia estar pensando, né, ô moleque filha da mãe, né? Quando eu tava com nós, só levava frango, né? E agora tá no Corinthians, tá pegando tudo, né, cara? E os caras querem até levar ele, né? Vão comprar ele
porque o Flamengo não deu tanto valor, essa que é a verdade, que ele estava mal no Flamengo, né? Foi para Europa, emprestou, foi lá para Portugal, voltou, aí chegou no Corinthians ali, cara, os Corinthians adoraram ele, os corintianos, né? Substituindo o Castro, pega a bola milagrosa. Se bem que no gol do Alexandro, na minha opinião, é um gol que não poderia tomar. Mas, cara, só que ele tomou aquele, mas ele fez outras 7 defesas, cara, o Hugo Souza, 7. Umas 4 ali foi foda, entendeu? Ou mais, acho 4 ou 5. Foram foda, defesaça mesmo, né? Ou seja, ele fez toda a diferença hoje nesse jogo, senão o Corinthians podia ter sido goleado lá, cara. Lembrando que no final ali, dali o Léo Pereira salvou o Flamengo aí numa bola lá, cara. Então, assim, poderia ter saído empate, né? Nessas condições, se não fosse o Léo Pereira, mas também, se não fosse o Hugo Souza, o Flamengo poderia ter saído aí com 4-5, cara. 4-5, mas não foi o que aconteceu. E os corintianos saíram satisfeitos aí com o resultado, porque é Copa do Brasil, né? E agora chega lá na Itaquera. Se eles conseguirem 1-0 lá é pênalti, e lá a pressão é gigante. A torcida com certeza vai lotar, ao contrário do que aconteceu hoje contra o Flamengo, né? O Flamengo não lotou, né? Nem vi quantos torcedores deram ali. Vou até procurar aqui e vou falar para vocês. Mas o jogo do Flamengo foi muito bom, a postura do Flamengo foi diferente. Gabigol no começo do jogo, desde o começo do jogo, né? Você viu que ele estava com vontade, saiu aplaudido. Realmente você vê que era ele, já fez alguma coisa, você vê que ele vai encaixar, cara. O cara é bom, cara, não adianta falar que o cara é ruim. Eu não gosto dele pessoalmente, assim, olhando o Gabigol, eu acho uma mala. Mas, cara, ele é bom de bola, velho. Não adianta falar, tem que ser realista, né, cara? Tem que ser realista. E ele no Flamengo, ele tendo as minutagens aí a mais, com certeza ele vai fazer a diferença. Já fez o gol hoje. E quase fez aquele golaço lá que o Hugo Souza pegou no susto, né? Que tava bem posicionado. Mas eu acho que o Gabigol ainda vai engrenar, cara. Vai engrenar. E eu lembrei lá de um vídeo do Lucha, né? Do professor Luxemburgo, né, falando que um dos erros do Tite teria sido não colocar o Gabigol, né, para jogar, né, que o Gabigol é craque, na opinião dele, e aí poderia resolver o jogo, mesmo não estando bem, não estando bem fisicamente, mas numa jogada, 2 poderia resolver o jogo. E é verdade, cara, eu também concordo com isso nesse sentido, tá? Mas, ó, o Flamengo, ele finalizou 19 vezes no gol do Corinthians, o Corinthians finalizou 10. O Flamengo acertou 7 vezes no gol do Corinthians e o Corinthians acertou 2 no gol do Flamengo. 57% de posse de bola do Flamengo, 43% do Corinthians. 84% de aproveitamento de passe do Flamengo e 74% do Corinthians. O Corinthians bem abaixo na partida. 12 faltas fez o Flamengo e 20 fez o Corinthians. Bastante faltoso. Aí teve 4 cartões amarelos para o Flamengo, 3 para o Corinthians. Escanteios. 6 escanteios para o Flamengo e 4 escanteios para o Corinthians, tá? O Flamengo entrou hoje com o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Gabigol. E de novo, muito bem o Flamengo, pressionando, só que faltou fazer o gol, né? Eu acho que aquela última bola, o último passe lá, faltou bastante, né? Eu acho que poderia ter chutado muito mais no gol do Corinthians, né? Porque faltou ali o complemento, né? E mesmo assim, acertou bastante, né? Como eu coloquei aqui, acertou 20. Tá pensando que acertou 19 vezes no gol, chutou 19 vezes, acertou 7. Poderia ter acertado mais. E as que acertou, o Hugo pegou, né, cara? Hugo Souza, né, cara? Sai do Flamengo jogando nada, vai no Corinthians, pega tudo, né? Complicado esse negócio, né? E o Corinthians entrou com Hugo Souza, Hugo, Félix Torres, Ramalho, Fagner, Charles, Rian, Coronado, Romero, Rodrigo Garro e Hector. Lá na frente, o centroavante, né? Aí depois foram as substituições: Ayrton Lucas, Matheus Gonçalves, Michael, Alcaraz, Gonzalo Plata. No Corinthians, Mateuzinho, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, André Carrillo e José Martinez. E de novo, foi
um jogo muito diferente do Flamengo, bem melhor do que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos aí. O Flamengo bem mais objetivo, indo para cima, tentando sempre estar com a bola no pé, envolvendo o Corinthians. De novo, ainda faltou o último passe, e quando chegou o Hugo Souza, foi uma muralha ali no gol do Corinthians. Resultado muito bom para o Corinthians. Não estou dizendo que é ruim para o Flamengo, porque uma vitória sempre é bom. Vai lá para Itaquera com a vantagem do empate. Lembrando que lá em Itaquera o Corinthians é bem forte, a torcida ajuda bastante, o time empurra, só que o Flamengo é o Flamengo, né, mano? E o Flamengo, pela qualidade de jogadores que tem, com o novo esquema do Felipe Luiz, que mostrou que é um time que é mais pra frente, né? É um time que fica com mais com a bola no pé, no campo do adversário, e mais objetivo, tentando sempre chegar no gol, né? Cara, hoje é dia 3, vamos ter 17 dias aí para chegar no jogo e pode muito bem ser um outro Flamengo, um Flamengo bem treinado, bem mais efetivo e bem diferente, né, do que a gente viu hoje. Hoje foi um esboço, né, 1-0, mas daqui a 17 dias, mano, o Corinthians corre o risco ainda de até ser goleado lá em Itaquera. Por quê? Porque o Corinthians vai ter que ir para cima do Flamengo. E o Flamengo, com esse time que tem, com certeza vai montar um contra-ataque muito forte. Lembrando que o contra-ataque do Flamengo sempre foi muito forte, né? E bem treinado, né? Nesses dias aí, com certeza o Felipe Luiz vai montar um esquema de acordo com o que o Corinthians joga e vai esperar um pouco ali o Corinthians, porque o Corinthians vai estar em casa, vai ter que ir fazer o gol e o Flamengo pode, nesses contra-ataques, se não for o Hugo Souza lá para segurar de novo, o Flamengo pode vencer o jogo, de repente até com um placar mais elástico. Então vamos aguardar, porque se o Corinthians toma um gol, vai ficar desesperado, vai mais pra cima ainda. E aí o Flamengo pode fazer outro no contra-ataque, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo, tá? Eu ainda acho que o Flamengo classifica, né? Eu acho que o Flamengo ganha lá em Itaquera, tá? Por esse motivo que eu acabei de falar, que o Corinthians vai pra cima, o Flamengo tem um elenco muito forte e nos contra-ataques ele pode até surpreender o Corinthians, porque o Corinthians vai estar desesperado para fazer gol. Então, essa é a minha leitura. No outro jogo, né, só para falar rápido aqui, o Atlético Mineiro... Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa e a mídia palmeirense, né, foi sincera aí, né, comentando sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians. Eles falaram aí sobre a linha de impedimento, né, bem polêmica aí, que para eles não foi totalmente certa, né. Então, vamos dizer que o Flamengo foi prejudicado, porque quem olha essa linha não dá para tirar uma conclusão certa, né? Se realmente o Flamengo era para ter sido gol ou para ser impedimento, né? Então, na dúvida, mantém, né, a decisão de campo, que o juiz ele não deu pênalti, a bandeirinha não levantou a bandeira, né? Para ele foi um lance normal, né? Ainda mais o VAR foi lá, interferiu, né, nesse lance aí, dizendo que foi gol ilegal, anulou o gol, né? Então prejudicou o Flamengo diretamente aí nesse lance. Então com certeza aí vai fazer falta. Então o Flamengo teve muita chance também de fazer gol, era para ter no mínimo 4, 5 gols para decretar já a classificação para a final. Mas é isso, o Flamengo está em crescente, né, agora com o Felipe Luiz, um novo técnico, um novo modo de jogar, um time mais ofensivo, pressionando lá em cima, e é o estilo que o torcedor do Flamengo gosta e quer o time jogando. E aí, torcedor, gostou? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.